Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, para fazermos a leitura dos versos 3 a 8. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 3 a 8. Filipenses capítulo 3, capítulo 1, versículos de 3 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Oremos. Ó Pai, nós mais uma vez em Tua presença, nós queremos nos alegrar, bendizer o Teu nome, ó Deus, por Tua excelsa graça, e também, ó Deus, por Tua palavra revelada, palavra, ó Deus, que é única para que o homem chegue à salvação, como também, ó Deus, para a edificação do Teu povo. E neste momento, ó Deus, rogo a Ti que Tu leve cativo os nossos corações, para que tenhamos a concentração necessária, para que possamos, ó Deus, estar com os ouvidos atentos, sensíveis ao que diz a Tua boa voz. E, ó Deus, aplicar aquilo que ouvimos pela manhã, de como nós ouvimos a palavra, com preparação, com reverência, oração, dependência de Ti. E que Tu mesmo, por meio do Teu Santo Espírito, nos ajude, ó Deus, quanto a ouvir a Tua palavra. Assim nós aqui oramos, no nome de Cristo. Amém. A oração, segundo o Catecismo Maior, é primeiramente um oferecimento de nossos desejos a Deus. A oração, por sua vez, reflete a essência do relacionamento pactual que o Senhor tem para conosco. Ou seja, o povo de Deus é chamado a trazer seus anseios e necessidades ao Criador. E no momento em que passamos a ofertar os nossos desejos, nós reconhecemos a soberania de Deus sobre todas as coisas e a nossa completa dependência como o seu povo, como os seus servos. João Calvino enfatiza em suas Institutas que a oração é o principal exercício da fé e o meio pelo qual recebemos os benefícios de Deus. Sim, o principal exercício da fé, aquilo que fazemos, colocamos diante de Deus e nós recebemos os seus benefícios. Por isso, a oração não é um mero exercício psicológico, quando se recorre apenas para aliviar a tensão, a mente. Não, a oração, meus irmãos, nem muito menos uma tentativa de manipular a vontade divina, mas a oração é a submissão humilde à providência de Deus, ao seu governo, confiando que Ele responderá às nossas orações segundo a sua sabedoria e bondade. Mas a oração, ela também tem os seus elementos. E quando olhamos para o texto que acabamos de ler, em que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, ele mostra-nos aqui um conteúdo que está na oração de Paulo, que não está com a letra, não está escrito, mas está subentendido, está de fato claro aqui que Paulo está falando do contentamento também. O texto em si, ele fala sobre o contentamento, porque se fôssemos resumir a ideia do que Paulo quer trazer aqui nesse texto, a ideia principal é que o contentamento cristão é uma virtude essencial para a vida do crente. É de fato a virtude principal
e ela está fundamentada na soberania de Deus e na obra redentora de Cristo. Pois nós não vamos e nem podemos ter uma vida que se diga agradável se nós não tivermos um coração cheio do contentamento. E a oração que Paulo faz aqui, que coloca diante de Deus, claro, com ações de graças, também pela cooperação no evangelho de outros irmãos, ele faz aqui, coloca um ingrediente que não pode faltar em nossas orações, que é a virtude do contentamento. E o apóstolo Paulo, meus amados, ele divide o texto de forma clara, simples, em 3 partes. O primeiro ponto é o contentamento como elemento central da oração. Nós não podemos orar ao Senhor se não tivermos o contentamento, a alegria, vendo a bondade do Senhor. O segundo ponto aqui da oração é que a perseverança dos santos é a base para a virtude do contentamento. Ou seja, saber que somos mais que vencedores em Cristo, de que uma vez salvo, salvo para sempre, e Deus é aquele que dá início, quem dá continuidade, e também é Ele que vai concluir a obra da salvação em nós. Isso está ligado ao contentamento, porque sabemos que nós já entramos nessa batalha vencedores. Nós vamos adentrar os portões celestiais por causa da vitória em Cristo. E isso, irmãos, traz contentamento, traz satisfação, traz alegria. E, por fim, os versos 7 e 8, o apóstolo Paulo nos mostra como que o amor é o produto do contentamento e da obra de Cristo em nós. Quando nós nos relacionamos com o Senhor primeiramente e depois com o próximo. Então, mais uma vez, eu quero repetir, a ideia principal desse texto é que o contentamento é a virtude essencial para uma vida cristã que seja próspera, que seja tranquila. E é isso que o apóstolo Paulo ele passa para nós. Agora pense comigo, nós vimos semana passada que o apóstolo Paulo escreve a carta de Paulo, aliás, a sua carta a Filipos, tanto ele quanto Timóteo, e eles se colocam como servos do Senhor Jesus Cristo. E servos aqui, nós vimos que é o princípio de que ele não faz mais a sua vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. E também, meus irmãos, ele saúda a igreja com graça e paz, ou seja, que a graça, o favor imerecido de Deus e a paz que excede todo entendimento que vem até nós. E isso vem da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. E agora o apóstolo Paulo, ele começa, logo após a sua saudação, trazendo aqui, abrindo o seu coração, mostrando de fato uma das grandes virtudes do cristianismo, que é o contentamento. O contentamento, ele faz parte da essência de todo aquele que serve ao Senhor, porque não há nada pior, meus irmãos, de que ter um coração em conflito, em guerra, em paz. E essa ideia permeia toda a carta de Paulo aos Filipenses. Essa ideia de como estão os nossos pensamentos, o que é que de fato ocupa a nossa alma, o nosso coração. Porque, por favor, por que eu afirmo isso? Porque no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele, a partir do verso 4, ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E ele vai tratar justamente essa parte do coração, que a falta do contentamento traz, que é justamente a ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí ele vai dizer: recorra ao Senhor por meio da oração, da súplica, com ações de graças. E o fruto disto, ou seja, o decorrer desse contentamento, desse buscar o Senhor, é a paz que excede todo entendimento. Então não tem como termos paz verdadeira sem ter um coração contente. E aí, os versos 8 e 9, o apóstolo Paulo, do capítulo 4, ele vai dizer que nós devemos encher o nosso entendimento com as coisas do alto. E ele diz assim, capítulo 4, versos 8 e 9: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso
pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então não tem como ter contentamento, a verdadeira felicidade, se nós não estivermos com um coração cheio das coisas de Deus, que seja isso que ocupe o nosso pensamento. E é nisso que o apóstolo Paulo vem preparando a igreja de Filipos para dizer, olha, eu quero preparar o coração de vocês, para que vocês não tenham descontentamento, ou um coração que é ingrato. Então, pensando nisso, nós vamos... observando esse texto, nós vamos pensar na virtude do contentamento. Qual que é a virtude do contentamento segundo as Sagradas Escrituras? É porque nós não temos, nós temos ausência de conflitos, é esse o contentamento, é porque tudo está ocorrendo como nós queríamos, como nós desejamos, ou melhor, porque não tenho nenhum conflito com alguém. Quando olhamos para o texto em que estamos aqui, e quando olhamos para a carta aos Filipenses, nós vamos dizer a essa pergunta um sonoro não. Porque o apóstolo Paulo, pense comigo, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, onde ele está preso, esperando a sua sentença. E várias vezes ele diz, vocês têm que estar contentes, vocês têm que se alegrar no Senhor, vocês têm que ter a paz que excede todo o entendimento. Então nós devemos entender primeiramente o contentamento como um elemento central da oração. As nossas orações têm que ser centradas, ou melhor, tem que ter esse elemento que seja central, que é o contentamento. O contentamento, irmãos, é uma das virtudes mais negligenciadas em nossos dias, devido a uma cultura, vivemos em uma cultura que é marcada pelo consumismo desenfreado. As pessoas querem mais e mais e mais. Sou de um período e época em que as pessoas, quando tinham 2 ou 3 parelhas de roupas, elas diziam, olha, eu estou com as boas condições. Vivia uma época que era um tênis e um par de sandálias. Hoje, as pessoas chegam e dizem, olha, eu tiro uma roupa, vai para a igreja, tira a roupa, coloca outra, aí aí às vezes você chega a pensar e diz, não, eu estou sem roupa. Não está. Isso, o consumismo tem determinado o que nós temos, o contentamento com aquilo que temos. Por isso, nós vivemos em uma cultura marcada pelo consumismo desenfreado. Outro aspecto é a ansiedade. As pessoas estão ansiosas, se preocupando já o que vai acontecer amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, se por acaso aconteça isto ou aquilo outro. Há uma ansiedade tremenda. Há um descontentamento também no coração. Tudo está ruim, tudo não está levando à satisfação. E sob a luz do pensamento do apóstolo Paulo, essa virtude transcende a mera resignação ou passividade. Muito pelo contrário. O contentamento bíblico à luz das Escrituras se fundamenta em uma confiança inabalável na soberania e na bondade de Deus. Nós confiamos na soberania do Senhor, que a nossa vida está sob os seus cuidados, que Ele nos guarda, Ele nos sustenta, nada nós teríamos se do alto não fora enviado. Por isso que o contentamento, irmãos, é a expressão de uma fé madura, é a expressão de uma fé enraizada na obra redentora de Cristo, na confiança de que Deus governa todas as coisas para o bem dos seus eleitos, de forma justa e santa. É isso que é o contentamento. Uma fé madura, confiante de que o Senhor, Ele é soberano, Ele está no controle. A ideia de que Deus está no controle, irmãos, nos traz a visão de Isaías no capítulo 6, quando ele diz
no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Uzias, um dos reis mais proeminentes de Israel, o povo era de fato cuidado, o povo teve sucesso, teve segurança no reinado de Uzias. E o povo estava desesperado, dizendo: o rei morreu, como é que vamos fazer agora? E o Senhor dá a profecia a Isaías, dizendo: eu vi o Senhor assentado no seu trono. Ou seja, a soberania de Deus, Ele está com o cetro da justiça, nada foge ao seu controle, Ele é soberano sobre todas as coisas. Por isso, nós carecemos de conhecer e fazer uso da teologia do contentamento, da virtude do contentamento, à luz do que Deus nos revela em sua palavra. E primeiro devemos colocar qual é o fundamento do contentamento. A base para o contentamento está no atributo da soberania divina. Eu quero enfatizar, irmãos, que o crente encontra descanso em Deus, porque sabe que todas as coisas estão sob o seu controle. É isso, confiar na soberania de Deus, dizendo: olha, nada está fora de controle. E assim nós devemos aprender a nos submeter de coração ao poder de Deus. Veja, nós precisamos nos submeter e aprender de coração a nos colocar diante do poder de Deus. Como fazemos isso? Confiando na sua providência, mesmo quando as coisas ou as obras são misteriosas para nós, dizendo: olha o que está acontecendo na minha vida, eu não estou compreendendo. Mas nós continuamos firmes e dizendo: o rei está sentado no alto sublime trono. Eu sei quem é o meu capitão. Por isso o contentamento, irmãos, não surge de circunstâncias externas, daquilo que acontece ao nosso redor. O contentamento bíblico, ele surge da convicção interna de que Deus é bom e conduz tudo de modo perfeito, que nós muitas vezes não compreendemos. Por isso, o contentamento pode ser definido como um doce temperamento do coração que descansa na vontade de Deus. Isso mesmo. Contentamento é um doce temperamento do coração que descansa na vontade de Deus. E o contentamento, irmãos, é fruto da fé em um Deus que governa com sabedoria e justiça. Mas, por outro lado, o contentamento aponta para que a falta de contentamento afirma que a insatisfação é resultado de um coração que perdeu de vista a Cristo como aquilo que é suficiente, como o seu bem maior. É o pecado de rejeitar o Senhor, de dizer: o Senhor, Ele não está provendo aquilo que eu realmente quero, as coisas não estão acontecendo como eu quero. Mas o que o apóstolo Paulo quer aqui, observa e passa para a igreja de Filipos, é dizer: veja, eu penso que você deve ter contentamento. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Por isso que aqui o que está dizendo nesse versículo 3 é o contentamento. Ou seja, a sua recordação, aquilo que ele lembra da igreja de Filipos, o que ele passou, como ele começou aquela igreja ali, quando ele chegou ali que não tinha uma sinagoga, ele foi ao rio ali, onde as irmãs se reuniam, e ali logo viu Lídia, uma vendedora de púrpura, temente a Deus, que ouviu a pregação do Senhor. E depois de ele andar pela cidade, ele viu uma jovem o seguindo, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, e ela libertou eles libertaram aquela jovem da escravidão. Ela estava de fato ali endemoniada, e ele a libertou. E por isso Paulo foi preso, pela fé, pela justiça, por aquilo que a palavra de Deus o ordena. E quando chega lá, o Senhor o conduziu à prisão para que o carcereiro ali pudesse ser salvo, não só ele, mas a sua família.
Paulo conduziu eles a Cristo. Por isso que Paulo, quando olha para a igreja de Filipos, o que ele passou, mesmo que ele tenha sido preso, ele traz aqui a ideia do contentamento. Ele diz: dou graças a Deus por tudo que me recordo de vós. Ele vem trazendo à memória tudo que passou ali na cidade de Filipos. E por isso que mais à frente o apóstolo Paulo diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. A frase "tudo naquele que me fortalece" não é um chamado ali à autossuficiência. As pessoas, ou os positivistas, pegam esse versículo, colocam de modo isolado, como se fosse uma autossuficiência e que podem tudo. Não. Esse versículo é um chamado à dependência total da graça de Deus, para enfrentar tanto a abundância quanto a escassez, para ter um contentamento, uma alegria, a satisfação, o coração está em paz, o coração não está turbado. Por isso que o contentamento é de fundamental importância. E o contentamento, meus amados, ele não é algo que seja fácil de encontrar ou de ver apoiadores quanto ao contentamento. Nós devemos enxergar o contentamento como um ato contracultural. No mundo em que a busca de satisfação em bens materiais, status e poder está a todo momento nos assediando. E logo o descontentamento, irmãos, nós podemos ver que é um dos grandes pecados do coração humano. Porque o descontentamento ou a insatisfação é de fato uma idolatria sutil. Por que afirmamos isso? Porque todo desejo de ter mais do que Deus nos concedeu é uma forma de afrontar a sua providência. Afrontamos ao Senhor. Assim, o contentamento, irmãos, é a forma de adoração, de reconhecimento de que Deus supre todas as nossas necessidades e de que Ele cuida de nós. Nós podemos ver a mão invisível de Deus em nossa vida em todo momento. E aí chegamos à conclusão de que o contentamento nos leva à verdadeira liberdade. Porque a falta de contentamento, ele é uma prisão. O contentamento não consiste em ter o que queremos, mas em estar satisfeito do que temos, porque sabemos que tudo vem da mão de Deus. Já o descontentamento, ele escraviza a alma ao desejo insaciável. Enquanto o contentamento liberta o cristão para desfrutar das bênçãos do Senhor, seja pequenas ou grandes, a falta de contentamento aprisiona. Há uma falta de contentamento no coração daqueles que não se agradam, reclamam, têm queixumes. São algemas invisíveis que a falta de contentamento prende muitas pessoas. Por isso o contentamento deve ser visto como algo poderoso. Uma vida de contentamento, irmãos, proclama ao mundo que Cristo é suficiente e que o crente tem uma esperança que transcende o mundo. A prática do contentamento, portanto, não é apenas um benefício pessoal, mas é um ato missional também. As pessoas olham para nós e o nosso testemunho daquilo que falamos, daquilo que externamos acerca da bondade de Deus, fala alto aos que nos ouvem, aos que nos rodeiam. Então nós devemos cultivar o contentamento, irmãos. Como é que nós cultivamos o contentamento? Primeiro, por meio da meditação da palavra de Deus. Amados irmãos, a meditação é uma das joias raras perdidas no meio da igreja. As pessoas não param para pensar. As pessoas não param para meditar acerca das coisas do alto. Porque o nosso tempo com esse ativismo não permite nós pararmos para refletir acerca das coisas de Deus.
E aí nós invertemos as coisas. Como estou expondo pela manhã o livro de Ageu, esse foi o pecado do povo de Israel quando voltou do Egito para Jerusalém. Eles voltaram e depois de 16 anos a obra do Senhor continuava da mesma forma. O templo continuava em ruínas. E eles diziam, não é tempo de construir o templo do Senhor. E a meditação, meus irmãos, é um antídoto, um remédio para colocarmos as coisas do alto, primeiramente em nosso coração. E quando nós compreendemos por meio da meditação que Deus está cuidando de nós, Ele nos faz descansar, mesmo em meio às tribulações e dificuldades que passamos. Mas o contentamento com a meditação nos leva a adotar uma perspectiva eterna. É esse aspecto aqui que nós devemos meditar. Por favor, eu peço que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, para lermos dos versos 7 ao 18. Que 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 ao 18. O qual o apóstolo Paulo, ele fala de forma bem clara acerca do que nós devemos olhar na perspectiva eterna, na perspectiva do alto, que diz assim o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4, do 7 ao 18. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Veja, irmãos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, o contentamento, meus irmãos, ele, quando leva acerca da soberania de Deus, ele nos leva para uma transcendência, para ver que, de fato, o contentamento nos leva para uma perspectiva eterna. E aí os nossos anseios e pensamentos devem ser constantemente vistos apontando para a glória futura como um antídoto contra o descontentamento, dizendo as coisas estão difíceis aqui, mas nada se compara ao peso de glória das coisas que estão por vir. Por isso que Paulo escreve aqui em 2 Coríntios que as aflições momentâneas não se comparam ao eterno peso de glória. E essa perspectiva, irmãos, nos lembra do nosso contentamento, que o nosso contentamento está em Cristo. E também que um dia, quando a sua promessa se cumprir, aonde todas as coisas serão restauradas, nós devemos e teremos a plenitude do contentamento em Cristo Jesus. Então, irmãos, esse contentamento ele está enraizado, de fato, na gratidão. E também para que seja aplicável no nosso dia a dia. Temos aplicações práticas para o contentamento. Por exemplo, nos desafios financeiros, reconhecer que Deus é o provedor e que a suficiência de Cristo é maior do que qualquer riqueza terrena.
nas aflições. Em nossas aflições, nós devemos lembrar que o sofrimento é uma ferramenta de Deus para moldar o nosso caráter e conformar a nossa vida à imagem de Cristo. Paulo diz no capítulo 8, versículo 29 de Romanos, que estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Então, a confiança na providência de Deus, o contentamento nos transforma, de modo que as adversidades, elas são agora vistas como crescimento. Então Paulo, ele inicia aqui a sua carta, quando ele diz que dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. A memória que ele tem, o que está na sua mente é o que? É o agradecimento, é a gratidão, é o contentamento com o Senhor para com todas as coisas, sem deixar faltar nenhuma delas. E o apóstolo Paulo, ele dá seguimento aí no verso 6, acerca da perseverança dos santos como a base para a virtude do contentamento. A doutrina da perseverança dos santos, meus irmãos, é um dos pilares da teologia reformada. Porque aqui destaca a fidelidade de Deus em sustentar aqueles que são seus até o fim. Essa doutrina, irmãos, está longe de promover aqui uma vida de insolência, de passividade. Não, veja, quando ele diz aí no versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quando o apóstolo Paulo diz que Cristo há de concluir essa obra, Paulo está aqui trazendo um enriquecimento no argumento acerca da doutrina da perseverança dos santos, ao relacionar com a virtude, com a doutrina da virtude do contentamento. Porque, pensemos juntos, quando o Senhor fala, por meio de Paulo aqui, que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la, nós aqui, meus irmãos, ficamos tranquilos. De fato, algo que vem trazer consolo ao nosso coração. Porque quando olhamos para nós, dizemos, por mim, eu não daria nem um próximo passo, eu caio, eu não sou suficiente. Mas aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la por causa de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, que na obra da salvação, eles vão agir em nosso favor. Eles vão fazer com que nós possamos cruzar a linha de chegada. Isso traz contentamento, dizendo, eu já tenho essa certeza. Claro, quero fazer uma ilustração aqui, claro, fica muito mais distante, né? Mas uma ilustração, nós pegamos o princípio ali. É como se dois times de futebol estivessem jogando e um já entrasse no jogo dizendo, eu tenho a certeza de que eu vou ganhar. Vai ter que jogar o jogo, tal, mas eu tenho certeza de que eu vou ganhar. No final, eu vou ser o vencedor. É isso que traz a ideia aqui. No entanto, não vai trazer a ideia de que, porque somos vencedor, trazer aqui a passividade. Não. De forma nenhuma. Ele vai nos levar o contentamento, a servir ao Senhor com alegria, com prazer. E a doutrina, irmãos, da perseverança dos santos é que Deus garante a obra do início ao fim. E isso está fundamentado na certeza de que Deus é soberano na salvação. Ele inicia, ele sustenta e ele consuma essa obra. Então, para nós, irmãos, essa doutrina não é apenas uma verdade abstrata, mas é uma realidade profunda, pastoral, pois a perseverança dos santos é a fonte do consolo para os crentes, porque a obra de Deus não pode ser frustrada. Como disse Jó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados.
Então Deus, irmãos, não apenas inicia a salvação, mas sustenta a consumação, garantindo que os crentes sejam preservados independentemente das provações que passam. Nós passamos provações. O apóstolo Paulo está justamente falando isso, devido à sua própria situação, que está preso. Então essa perspectiva, meus irmãos, deve moldar a maneira como nós enfrentamos a vida. Primeiro, com contentamento. E segundo, que o Senhor, na sua soberania, vai fazer com que cheguemos à linha de chegada. Nós vamos, irmãos, entrar na Jerusalém celestial. Então, o contentamento como resposta à perseverança dos santos. O contentamento cristão, irmãos, está intimamente ligado à doutrina da perseverança dos santos, porque nós sabemos que Deus completará a sua obra e nos capacitará a viver uma vida de paz, mas também em santificação. Quando nós vamos ouvir o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, quando ele, no capítulo 2, versículo 12, da carta aos Filipenses, diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então o contentamento, o entendimento da perseverança dos santos nos leva a uma vida de santificação, de buscar a vontade do Senhor. E é isso que Paulo está agora trazendo, esse encorajamento à igreja de Filipos, dizendo: você precisa continuar, perseverar. E eu dou graças a Deus pela vida de vocês, porque eu sei que aquele que começou a boa obra, ele há de concluir até o dia final. Ele há de concluir isso aí. Então, o apóstolo Paulo, ele conclui nos versos 7 e 8, mostrando que o amor é o produto do contentamento e da obra de Cristo em nós. Amor cristão, irmãos, é um tema central na vida e na teologia do apóstolo Paulo. E nos versos 7 e 8 ele diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Então o texto expressa a afeição de Paulo pelos filipenses, o amor de Paulo por aquela igreja, o respeito, a consideração. Eles estão conectados ao amor e ao entendimento da graça e da perseverança. E esses versos, irmãos, revelam a natureza do amor. Amor, meus irmãos, não é quando o pensamento do mundo, como apenas um sentimento, não é isso. Este amor está expresso por causa da nossa união com Cristo. Perceba que no verso, quando o apóstolo Paulo diz no verso 7, pois minha testemunha é Deus, a saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia. Então, quando ele fala aqui, usa o termo terna misericórdia de Cristo, ele está dizendo que esse amor não é meramente humano ou um sentimento. Ele é fruto da união de Paulo com Cristo. Isso reflete o caráter do próprio Salvador, o próprio Cristo. O amor cristão, segundo Paulo, transcende os vínculos naturais. Não são apenas irmão de sangue ou de consideração, não. O amor cristão é a expressão da comunhão dos santos, onde os crentes compartilham não apenas as coisas materiais, mas principalmente as espirituais. Nós desfrutamos das alegrias, como também das tristezas, dos sofrimentos, mas tudo isso com um propósito, pela causa do Evangelho, do Reino. Nós, meus irmãos, somos cidadãos celestiais. O apóstolo Paulo está preparando o nosso coração para entendermos que nós temos uma outra pátria, que a lei, a Constituição que rege a nossa vida não é a Constituição da nação brasileira ou do nosso país,
Antes de mais nada, quem rege a nossa vida é o próprio Deus por meio da sua palavra, de como devemos viver, de como devemos proceder em todas as áreas da vida. Primeiramente, claro, nosso relacionamento com Deus e depois para com o próximo. E tudo isso está conectado a como está o nosso coração. Você já parou para observar que pode ter pessoas próximas a nós que têm raiz de amargura, que de tudo reclama, que tudo não satisfaz o seu coração? Se está chovendo, o clima não está bom. Se está fazendo pintura ou fazendo calor, o clima não está bom, também está desagradável. Tudo é um motivo de reclame. Quando sai, quando entra, nós temos que observar isso na nossa vida, no nosso coração, porque isso depende do nosso bem-estar com Deus. Isso depende do nosso bem-estar com o próximo. E nós, meus irmãos, se estivermos agindo com essa falta de contentamento, a qual pode gerar uma raiz de amargura, está trazendo algo indesejável no relacionamento onde as pessoas estão. Nós temos que ter um coração contente, primeiramente reconhecendo que Deus, Ele supre as nossas necessidades, que tudo que temos vem do Senhor, e tudo que vem do Senhor é algo bom. E também para com o nosso próximo, porque se o nosso coração estiver em guerra, em conflito, não adianta nós mudarmos de casa, nós mudarmos de estado, mudarmos de escola. Nós temos que mudar o nosso coração, porque quando o nosso coração está com descontentamento, aonde nós chegarmos, uma guerra se instala. E nós não fomos chamados para ser beligerante, ser amargo. Nós somos chamados para ser sal e luz. E isso depende exatamente de como está o nosso contentamento. E quero citar aqui mais uma vez, como citei outras vezes, acerca do que diz Provérbios 4, versículo 23. O que tem de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, primeiramente o contentamento, depois a perseverança dos santos, dizendo, olha, as lutas que temos, ela tem início, meio e fim, mas eu sei que no final eu vou ter êxito, porque o que tem todo o poder, ele não apenas iniciou a boa obra, mas ele irá concluir essa boa obra de forma perfeita. E isso eu posso usufruir com amor para com meus irmãos, por aquilo que me recordo de cada um deles. Como ele bem diz aí nos versos 7 e 8. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, a saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. Então esse vínculo que o apóstolo Paulo tem aqui para com os irmãos, ele é fruto de um coração que é contente, confiante de que a obra de Deus começou, ela vai dar continuidade, ele vai findar. E, por fim, isso está ligado e vinculado ao amor que nós temos um pelo outro. Esse amor não é um sentimento, mas é uma atitude, uma ação, porque o apóstolo Paulo, ele nos chama ao altruísmo. Perceba aqui no capítulo 2, eu quero finalizar justamente com isto. No capítulo 2 de Filipenses, versos 1 ao 4,
aliás, 1 ao 5, ele vai mostrar isso. Ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos e misericórdias, completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Também tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Aquilo que temos, devemos compartilhar. E quando tiver para aplicar esse amor, esse cuidado, considerar o outro superior a nós mesmos, veja o argumento do apóstolo Paulo, o argumento do estado de humilhação do Redentor, porque ele mesmo, tendo em vós o mesmo sentimento, qual é? Que ele, subsistindo em forma de Deus, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, antes ele se humilhou. Então, o contentamento cristão, a virtude do contentamento, ele tem todos esses ingredientes. Ele tem que nos levar para mais perto do Senhor. E ter o mesmo coração que está em Cristo, o mesmo sentimento que está em Cristo, de olhar para o outro com altruísmo, ou seja, considerar o outro como criados à imagem e semelhança do Redentor, e cultivarmos um coração repleto de contentamento, enchendo o nosso pensamento com as coisas do alto. Isso deve ser tratado no nosso coração. Nós devemos meditar sobre essas coisas. Nós devemos reverberar isso durante a semana, conversar em casa, nos lares, com a família ao redor da mesa, sempre que tenhamos a oportunidade, dizendo: como é que está o seu coração? O seu coração está repleto de contentamento? Não, mas eu estou com esse problema, esse, aquele, o outro, tal. Vamos tirar essa preocupação e lançar diante do Senhor as nossas ansiedades. E o contentamento trazer paz, trazer de fato calmaria ao seu coração, porque está virando normal as pessoas estarem dia após dia com o coração turbado, com tempestades quase que diuturnamente, com preocupações, com ansiedades, com medo, com tudo isso permeando o nosso coração. E o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos justamente para trazer essa recomendação, para pensarmos acerca da virtude cristã que é o contentamento. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é para nos trazer bálsamo, fortalecimento, enriquecimento. E a santificação é um dos aspectos do contentamento, dizendo: eu já tenho tudo o que eu preciso. Deus não me tem deixado faltar nada. Olhe em torno de você. Quantas coisas Deus tem concedido. Mas, acima de tudo, pense na salvação por meio de Cristo, que Ele já lhe deu. E que esse processo, esse caminhar, essa ida até ao ponto final, até a glória eterna, ela é passageira, mas o Senhor é quem a conduz. E chegará um dia que todos os nossos dissabores aqui irão passar. E lembre-se, não deixe de meditar nas coisas celestiais, eternas, transcendentes.
porque a nossa pátria está nos céus. E quando entendemos isto, que nossa pátria está no céu, e que aqui estamos apenas de passagem, nós teremos uma outra perspectiva com relação ao contentamento. Que o Senhor nos abençoe, aplique sua palavra, no nome de Cristo Jesus. Amém.